Lucas 14, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombe dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor Jesus, estamos aqui com a Tua santa palavra diante dos nossos olhos nessa noite. Pedimos humildemente que o Senhor abra nosso entendimento, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras, que essa palavra venha pulsar aos nossos olhos, aos nossos corações, e que nós possamos não apenas entendê-la, mas praticá-la, meu Deus. Ajuda-nos a compreender aqui, através das Escrituras, a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é que nos guia. Então nos ajuda a compreendê-la, para que nós possamos continuar a nossa caminhada para Te servir. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, irmãos, essa leitura panorâmica aqui que nós já fizemos do texto, nós já pudemos perceber que ser um cristão, seguir Jesus, vai muito além de apenas palavras. Mas seguir Jesus é ter uma vida de renúncia. Muitas pessoas hoje dizem assim: eu sou cristão. Mas a maioria dessas pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ser seguidoras de Jesus, elas estão longe de entender o que isso realmente significa. Irmãos, ser um verdadeiro cristão, seguir a Cristo, é muito mais do que crer na existência de Jesus. É muito mais do que dedicar-se a atos de religiosidade. Seguir Jesus é viver uma vida de renúncia todos os dias. O verdadeiro cristão, ele coloca Jesus no centro da sua vida. O verdadeiro cristão, ele coloca Jesus no centro das suas decisões. Ele paga o preço que tem que ser pago para seguir Jesus. E é sobre isso que essa parábola vai falar. Vamos fazer a exposição dos versículos? Versículo 25, vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua própria vida, este não pode ser o meu discípulo. Irmãos, quando Jesus aqui, ele fala sobre amar mais, você vê que ele diz que nós temos que amar mais a ele do que amar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Quando Jesus fala sobre amar mais, ele está mostrando aqui uma prioridade radical nas nossas vidas.
O verbo amar que Jesus usa aqui, irmãos, não está relacionado a um simples afeto emocional. Mas esse amar aqui que Jesus está dizendo, ele aponta para uma lealdade suprema. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós não podemos amar nada nessa vida, ninguém mais do que o que nós amamos Ele. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Amém, meus irmãos? Ele quer ser a nossa prioridade no nosso coração, na nossa vida. Irmãos, a maneira que você vive, as suas prioridades, as decisões que você toma, a maneira que você vive, a maneira que nós vivemos, elas revelam, elas mostram se realmente nós amamos Jesus acima de tudo. As decisões que você toma, a pessoa que você vai escolher para casar, a pessoa que você vai escolher para namorar, o trabalho que você escolhe entrar, tudo isso vai mostrar se realmente você ama Deus acima de tudo. As suas escolhas, as suas decisões são para glorificar a Deus, são para agradar a Deus? Ou você olha apenas para as suas necessidades e faz aquilo que o seu coração manda? Então, a maneira que vivemos, as decisões que tomamos, as nossas prioridades, elas mostram se nós amamos a Jesus verdadeiramente acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ser discípulo de Jesus implica em obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade, custe o que custar, doa o que doer, obedecê-lo acima de todas as coisas, ainda que com isso nós venhamos aborrecer família, amigos e muitas das vezes até nós mesmos. Até nós mesmos. Para nós entendermos melhor esse entendimento que Jesus está querendo passar, vamos ver como que Mateus ele relata esse mesmo ensino. Abre lá a sua Bíblia, Mateus no capítulo 10. Só você voltar um pouquinho, né? Mateus capítulo 10. Olha como que Mateus, ele narra essa exortação, né? Podemos assim dizer, de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34. Ele diz assim, ó: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer o que, gente? Espada. Vim trazer a espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, essa fala de Jesus, parece até que Jesus está incitando a contenda no lar, né? Eu vim causar divisão. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, você tem que amar mais eu. Quer dizer, dá uma impressão que Jesus ele está incitando uma contenda no lar, né? Mas só que Jesus aqui está nos dizendo que seguir a verdade do Evangelho muitas vezes pode causar divisão no nosso lar. Porque muitos familiares não vão entender essa nova vida, o seu novo comportamento. Então isso causa uma certa divisão. Só que essa divisão que Jesus está falando entre pai e filho, mãe e filha, não é uma divisão por falta de amor. Não. Mas é porque, como diz a palavra de Deus, irmãos, luz e trevas não o quê? Elas não combinam. Elas não andam juntas. Então, quando uma pessoa se converte e começa a seguir o verdadeiro evangelho de Jesus, é natural, muitas vezes, acontecer divisões no lar, por parte daqueles familiares que não vão entender a sua fé, a sua nova forma de pensar, a sua nova forma de viver, o seu novo comportamento.
Cristo está nos ensinando aqui que a fidelidade a Ele pode custar relacionamentos preciosos. Ser discípulo de Jesus, irmãos, tem um custo. Tem um custo. Tem um preço a se pagar. E às vezes esse custo é o olhar desaprovador de um familiar seu. Às vezes esse custo é o silêncio de um amigo que não aceita mais a pessoa que você se tornou após se converter. Às vezes esse custo é o distanciamento de familiares, de pessoas que estavam com você, porque elas não entendem a sua fé. Então essa é a divisão que Jesus está dizendo que Ele veio para fazer. Enquanto as pessoas da sua casa não se converterem e entenderem essa graça que foi revelada a você, muitas vezes vai ter sim essa divisão. Amém, meus irmãos? Agora, isso que Jesus está falando não é um convite. Quando Jesus fala assim, ame mais a mim do que seu pai, do que sua mãe, isso aqui não é um convite para nós desprezarmos ninguém, irmãos. Principalmente a nossa família. Jesus não está dizendo aqui que nós temos que deixar de amar a nossa família. Ele está dizendo que nós temos que amar Ele acima da nossa família. Amém, meus irmãos? E se você não ama a Deus mais do que você ama o seu pai, sua mãe, mais do que você ama seu marido, sua esposa, seus filhos, então você não pode ser um discípulo de Jesus. Ele exige ser o primeiro. Amém? Vamos voltar lá em Lucas. Nós viemos aqui em Mateus, para fazer a comparação. Então, quando Jesus diz vim causar divisão, essa é a divisão que ele diz. Ela advém de pessoas que não entendem a sua fé, não entendem a sua conversão e acabam às vezes criticando, ridicularizando. Não é verdade? Tem pessoas, tem familiares que ridicularizam um familiar quando ele se converte. Porque quando você se converte, quando você começa a seguir Jesus, você muda. Você muda o teu jeito de falar, você muda o teu comportamento, você muda o teu jeito de pensar. E querendo ou não, isso acaba aborrecendo muitas pessoas, principalmente na nossa casa. Mas o que importa é agradar a Deus. Amém? O que importa é continuar seguindo o Senhor Jesus. Mais vale nós agradarmos a Deus e aborrecermos as pessoas do que nós aborrecermos a Deus para agradar as pessoas. Não é verdade? Então, vamos para o próximo versículo, versículo 27. Vamos dar continuidade aqui na leitura. Estamos em Lucas, Lucas 14. Aí no versículo 27 ele diz assim, e quem não toma sua cruz e vem após mim, esse não pode ser o meu discípulo. Então, no versículo anterior, Jesus falou que segui-lo pode afetar os nossos relacionamentos interpessoais. Nesse versículo, Jesus está apontando para uma vida de renúncia. Vamos ler novamente? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, aqui o Senhor está nos alertando que não basta apenas com palavras você dizer assim, eu sou um cristão, eu sigo Jesus. Não, Jesus está dizendo aqui que é preciso carregar a cruz. Para ser discípulo dele, é preciso carregar a cruz. E é aqui, irmãos, que acontece a separação dos verdadeiros e dos falsos cristãos. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele carrega a cruz, ou seja, ele vive uma vida de renúncias para agradar a Deus. Irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas, principalmente no meio aí das celebridades, acontece também no meio dos meros mortais, mas sempre, principalmente aí no meio das celebridades, muitos assumindo ser cristãos. Agora virou moda, Os famosos dizem assim, eu sou crente, eu sou cristão. Mas o que mostra não são palavras, é se a pessoa está carregando a cruz. Aí você vai ver, são pessoas que estão vivendo vidas promíscuas. Pessoas que vivem casando e descasando como se isso fosse algo comum.
Mulheres que dizem, eu sou cristã, mas estão lá expondo os seus corpos. E a palavra de Deus nos ensina que a mulher deve se vestir como? Com modéstia. Mas estão lá, eu sou cristã. Homens que dizem, eu sou cristão, mas possuem relacionamentos extraconjugal, vivem cedendo às suas inclinações carnais. Pessoas que dizem assim, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, mas o coração está transbordando de mágoa, de avareza. Irmãos, Jesus está dizendo que ser cristão é carregar a cruz, é negar a si mesmo. Que cristão que eu me tornei, se eu não nego a mim mesmo, se eu vivo cedendo ao pecado? Jesus disse que o verdadeiro cristão ama os seus inimigos, ora por aquele que os persegue. Ser um verdadeiro cristão é perdoar, e se eu não vivo assim, a minha vida cristã é uma farsa. Se eu não luto contra o pecado, se eu não nego a mim mesmo, se eu não carrego a minha cruz, se eu não vivo de acordo com o que Cristo nos ensinou nas Escrituras, então minha vida cristã ela é uma farsa. São só o quê? Palavras. E Jesus está dizendo aqui, versículo 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não é só falar que é cristão, é falar e mostrar. Carregar a cruz, negar a si mesmo. Amém, meus irmãos? E o Senhor vai dar continuidade a uma parábola, versículo 28. Versículo 28, né? Pois qual de vocês... Essa parábola aqui vai trazer uma continuação dessa exortação. Você vê que é tão sério essa questão de ter um custo para ser discípulo de Jesus, que ele vai contar uma parábola que vai nos ajudar a entender melhor. Ele diz assim, versículo 28, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olhe para mim um instantinho, irmãos. Essa fala aqui de Jesus, ela é simples e clara. O construtor que não calcula e que não termina, vai ser motivo de zombaria. O que isso tem a ver com seguir Jesus? O Senhor está nos dizendo aqui, irmãos, que a decisão de segui-lo não pode ser uma aventura que a pessoa começa movida por uma emoção de momento, uma impulsividade por conta de algo que aconteceu. Você quer ver um exemplo? Às vezes, acontece algo ruim na vida da pessoa, sabe, uma doença, e aí quando ela se depara naquela situação ruim, movida por aquele sentimento, ela fala assim, não, eu tenho que começar a ir na igreja, eu tenho que começar a seguir Jesus. Sabe essas coisas? A coisa começa a ficar difícil, a pessoa fala, eu vou começar a ir na igreja, e promete 1 milhão de coisas para Deus. Se o Senhor me curar dessa doença, eu vou me batizar. Se o Senhor me abençoar nessa situação, eu vou começar firme na igreja. É sobre isso que Jesus está falando. Agir dessa forma gera projetos inacabados, ou seja, a pessoa começa e não termina. Promete e não cumpre. Então ele está dizendo assim, qual pessoa que tem um projeto vai construir uma torre? Primeiro não senta, não calcula, para ver se vai começar e vai o quê? Terminar. A mesma coisa é a nossa caminhada com Cristo. Se você quer mesmo caminhar com Jesus, você tem que calcular. Isso é maduro, isso é inteligente. É isso que você quer mesmo? Você vai começar e vai até o fim? Porque, irmão, seguir Jesus exige renúncia. E quando as pessoas começam a seguir Jesus e vir à igreja movidas por motivações erradas,
ela vai desanimar quando vir uma mensagem que vai confrontar ela, quando ela vê que tem que renunciar, que tem que abandonar o pecado, o que ela vai fazer? Ela vai parar no meio do caminho, e aí vira motivo de zombaria. Não é aquele fulano lá que estava na igreja, que tinha virado crente? Ele lá no bar de novo, caído. Está dando para entender, irmãos? Então, nessa parábola, o Senhor nos mostra, o Senhor ele espera de nós um compromisso real e responsável. Você tem que entender que caminhar com Cristo exige renúncia. E o Senhor nos ensina que contar o custo é extremamente importante. E isso demonstra maturidade. É você pensar, avaliar se é isso mesmo que você quer. Irmãos, veja como Jesus é maravilhoso, né? Ele não deixou ninguém desavisado. Vocês querem me seguir? Vocês querem me seguir? Então vocês vão ter que tomar a cruz de vocês. Vocês vão ter que renunciar à vida de vocês. Agora pensem, analisem e vejam se é isso mesmo que vocês querem. Então ninguém é desavisado. Jesus alertou como seria. Amém, meus irmãos? E ele vai contar uma segunda parábola. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Essa segunda ilustração aqui que o Senhor nos dá, ela é um complemento da primeira. Porque ao mesmo tempo que ele nos encoraja a examinar, a calcular, a ver se é isso que a gente quer mesmo. Ele nos mostra, você quer me seguir? Vai ser assim. Ao mesmo tempo que ele nos encoraja a examinar, a calcular, ele também nos mostra que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Essa ilustração, essa segunda ilustração de um rei que vai sair para uma batalha, mas antes dele sair, ele tem 10.000 homens, só que o de lá tem 20.000. Então ele para e pensa se ele vai conseguir, ele analisa. E vendo que ele não vai conseguir vencer essa batalha, então ele vai atrás de um acordo de paz. Essa ilustração aqui mostra que nós precisamos de ajuda. Ou seja, com as forças do nosso braço, nós não vamos conseguir. Se a primeira parábola fala que sobre nós calcularmos, né, o custo, examinarmos se é o que nós quer, essa segunda parábola fala sobre examinar, avaliar se nós temos forças para lutar. Irmãos, a caminhada cristã, ela é um campo de batalha. É ou não é verdade? A vida cristã é um campo de batalha, de guerra. Seguir Jesus é entrar numa guerra. Não uma guerra contra carne e sangue, mas uma guerra contra a nossa carne. Ou seja, não é uma guerra contra a carne e sangue no sentido pessoas. Não. A caminhada cristã é uma guerra contra a nossa carne. Isso está lá em Gálatas 5,17. Existe uma guerra, uma batalha entre a carne e o espírito. E caminhar com Cristo, nós entramos dentro dessa batalha. Contra as nossas paixões, nossos desejos, nosso orgulho, que resistem ao senhorio de Cristo. Não querem se submeter. A nossa carne não quer se submeter. E se nós entramos nessa guerra, se nós entramos nessa batalha confiando na nossa própria força, nós vamos perder. Se você achar que você vai vencer o pecado com as suas próprias forças, você vai perder. Nós temos que contar com a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que recorrer a Deus, buscar paz com Deus. Está dando para entender? Aquele rei, ele viu que era uma batalha que ele não ia vencer sozinho. O que ele fez? Ele foi buscar paz. É assim. O Senhor está nos chamando
para a humildade de reconhecer que nós dependemos dele para vencer. Para vencer o pecado, nós dependemos da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Para vencer o pecado é necessário estarmos em comunhão com Deus. Essa segunda parábola que Jesus ele usou, ela diz que o rei prudente, ele não entra em uma guerra que ele sabe que ele não vai vencer. Não entra. Então o que ele faz? Ele resolve de outro jeito, ele vai buscar condições de paz. Vai até o outro rei e conversa com o outro rei, para ver se pode entrar ali num acordo, pode estar os dois em paz. É assim que nós temos que ser. Espiritualmente falando, essa paz só é possível quando nós nos rendemos e buscamos ao Senhor. Buscamos graça nele para vencer. Irmãos, quantas vezes o Senhor, ele permite nós enfrentarmos situações difíceis, em situações que nós vemos que nós não vamos vencer. Mas por que isso? Porque isso é para nos ensinar que a vitória vem dele. A vitória vem do Senhor. E essa é a essência do Evangelho. É a humildade em você reconhecer que você precisa de Deus. O homem que se acha forte, perde. Aquele que se acha forte, acha que consegue, ele perde. E aquele que reconhece que é fraco, ele é fortalecido pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então o Senhor, primeiro ele nos mostra o preço de segui-lo, o custo de segui-lo. Ele deixa bem claro os custos, então ele nos encoraja a pensar se é isso que nós queremos. Depois que ele faz isso, ele nos mostra que sozinho nós não conseguimos, temos que estar aliados com o Senhor e depender da graça dele. Amém? E aí no versículo 33, ele vai finalizar esse sermão, ele finaliza dizendo assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, Jesus finaliza esse sermão da forma que ele começou, enfatizando o custo em segui-lo. E que custo é esse? Renunciar tudo. Renunciar tudo. Vamos ler de novo? Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Agora, esse tudo que ele pede para nós renunciarmos, o que é? O que é esse tudo? Porque tudo fica algo muito vago, né? O que é esse tudo? Aí a resposta, ela é pessoal de cada um. Porque esse tudo, ele envolve manias, esse tudo envolve orgulho, mágoas, apegos, pecados, vícios, prioridades, enfim. Aí, esse tudo você vai ter que examinar a sua vida. Olhar para dentro de você e ver o que você ainda não renunciou para seguir Jesus. Quanto mais você renuncia, mais você mostra o que Cristo é para você. Quanto mais você renuncia às suas vontades, mais você mostra o quanto você ama a Deus. Quanto mais você renuncia. Quanto mais você se desprende, quanto mais você nega a si mesmo, mais você mostra que você ama a Deus e que verdadeiramente você está disposta a segui-lo. Glória a Deus, meus irmãos. Faça uma avaliação de si mesmo. Você tem amado a Deus acima de tudo? Você tem amado a Deus acima do seu pai, dos seus filhos, acima da sua própria vida? Sua maior preocupação é não aborrecer pessoas ou é não aborrecer a Deus? Qual é a sua maior preocupação? As suas decisões são motivadas pelo quê? Para glorificar a Deus?
Ou você só toma aí decisões movidas pelo seu próprio ego, pelo seu próprio orgulho? É como nós falamos no início. As nossas decisões, a maneira que vivemos, as nossas prioridades, elas mostram se nós realmente estamos amando a Deus acima de tudo. Não siga Jesus por emoção ou impulsividade. Faça cálculos. Antes de você construir, faça cálculos antes de você construir. Ou seja, entenda que a vida cristã tem um custo. É isso mesmo que você quer? Jesus já mostrou como que vai ser. Jesus mostrou que tem dificuldade. Jesus mostrou que tem luta. É isso que você quer? Então, faça os cálculos, mas siga Jesus, tome uma decisão. Amém? Não confie em si mesmo, mas dependa da graça de Deus. Não se ache forte, não se ache boa o suficiente para você conseguir vencer sozinho. As nossas batalhas, irmãos, os nossos pecados, as nossas inclinações são vencidas de joelhos, dependendo da graça, nos humilhando para o Senhor. Amém? Conte os custos. Pense nas decisões que você toma. Antes de você fazer qualquer coisa, pense, examine. E o principal, veja se aquilo vai glorificar a Deus. Veja se aquela decisão, aquilo que você vai fazer, vai acrescentar na sua comunhão com Deus, vai aproximar você de Deus. E comprometa-se com renúncias concretas. Escolha algo para você abrir mão. Tempo de lazer, redes sociais, enfim. E use esse tempo para fazer algo que glorifique a Deus. Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé para nós orarmos e participarmos da ceia? Eu quero antes deixar esse versículo que Jesus finaliza essa mensagem dizendo assim, no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você quer seguir Jesus? Você tem que renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia e segui-lo. Agora essas renúncias, você vai examinar e olhar para dentro do seu coração e ver o que precisa ser renunciado, o que precisa ser abandonado, por amor a Cristo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso,